bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito bem, vamos pegar nossas Bíblias para continuar o nosso estudo. Estamos estudando sobre a única e verdadeira igreja. Vamos ler Mateus capítulo 16, começando com o versículo 13. Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo faz algumas declarações relativas à confissão de Simão Pedro ao Senhor. No versículo 16, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante deste testemunho, Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estes versículos são de vital importância. Se não observarmos cuidadosamente estes versículos, nós não iremos compreender o uso da palavra igreja que o Senhor faz. Lembre-se, ele disse: Eu edificarei a minha igreja. E existem várias interpretações dessas palavras do Senhor Jesus e do que exatamente ele queria dizer. Bom, antes de prosseguirmos com o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua santa palavra. Pai, pedimos que neste dia a Tua palavra possa tocar nos corações daqueles que ainda não decidiram por Cristo Jesus. Que haja salvação. Abençoe, Senhor, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Toque no coração dessas pessoas para que voltem a caminhar contigo. Oramos pelos idosos, pelos jovens do nosso país. Oramos por aqueles que nesse momento acompanham o programa conosco. Muitos estão desempregados, estão à procura de um lugar no mercado. Que o Senhor possa abrir portas, sustente o Teu povo. Amado Deus, abençoe cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, o nosso Senhor fala que Pedro é bem-aventurado por reconhecê-lo como Messias, um fato que a nação de Israel havia rejeitado. Os judeus consideravam Jesus alguém como João Batista ou alguns de seus profetas, mas Pedro o reconheceu como o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro havia descoberto em Jesus o que Deus Pai queria que todos os homens vissem seu Filho. Por isso Pedro era bem-aventurado. E todos aqueles que reconhecem Jesus como Filho de Deus, assim como Pedro fez, também são bem-aventurados. Quando você reconhece o senhorio e a divindade do Senhor Jesus, então a bênção virá sobre você, não por uma simples compreensão racional ou fé intelectual, mas acompanhada com uma confiança que vem do coração. Pedro e os outros discípulos agora estão prontos para receber a revelação de nosso Senhor a respeito de sua igreja. Portanto, Cristo continua com estas palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra grega para Pedro é Petros, que significa pequena pedra. Em essência, Jesus estava dizendo: agora você é uma pequena pedra, Pedro. Você é um fragmento da rocha original. Tal como eu disse antes, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas significa pedra. Você vai encontrar esta referência em João, capítulo 1, versículo 42. Aqui em Cesareia de Filipe, Cefas recebeu o seu novo nome, se tornando uma nova pedra. Pedro entendeu que com estas pedras vivas, Cristo iria construir a sua igreja, pois como representante do grupo de discípulos, Pedro viu muitas pedras vivas sendo acrescentadas à igreja. Mais tarde, em sua carta, ele escreveu: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O Senhor Jesus não se refere aqui somente a Pedro como pedra, mas também se refere a uma rocha. Observe o texto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui a palavra grega para pedra não tem o mesmo significado que a outra. Aqui é usada a palavra no grego, petra,
que significa pedra grande ou rocha, algo mais substancial do que uma pequena pedra. Cristo estava dizendo a Pedro: Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre a pedra grande, a rocha, edificarei a minha igreja. Agora, quem é a rocha sobre a qual a igreja de Cristo seria construída? Certamente não era Pedro. Se Pedro fosse o fundamento, nosso Senhor teria dito: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mas Jesus não disse isso. Aqui a rocha se refere ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:4, e a pedra era Cristo. Esta mesma epístola incluiu as seguintes palavras, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro nunca disse que ele era a rocha sobre a qual a igreja seria construída. E este mesmo apóstolo escreveu exatamente o que o Espírito Santo lhe disse para escrever. Em 1 Pedro, capítulo 2, começando com o versículo 6, lemos: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedro e os outros discípulos com quem Jesus estava falando conheciam as Escrituras em hebraico. Eles poderiam somente chegar a uma única conclusão: que esta figura de linguagem, a rocha, era também um símbolo da divindade. Pois isso está estabelecido claramente várias vezes no Antigo Testamento. Se você desejar anotar, podemos ver isto em Deuteronômio, anote aí, Deuteronômio 32, versículo 4, versículos 15 e 18 e também 31, 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2, 32 e 47, Salmos 18, versículo 2 e Salmos 61, versículo 2 e capítulo 62, versículo 2. Qualquer igreja construída sobre um fundamento que não seja o Senhor Jesus Cristo não é a verdadeira igreja. Vamos voltar agora ao texto que contém a primeira menção da palavra igreja. E aqui o Senhor Jesus disse em Mateus 16:18: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno, ou Hades, corresponde à palavra hebraica Seol, no Antigo Testamento. Ela não significa o lago de fogo, que é o destino final para Satanás, os seus demônios e os incrédulos. A palavra é usada 4 vezes nos evangelhos, e sempre pelo Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrá-la em Mateus 11:23, Mateus 16:8, em Lucas 10:15, em Lucas 16:23. Esta palavra significa a morada intermediária dos mortos. Antes da ressurreição de Cristo, todos os mortos, salvos e perdidos, iam para o Hades. Uma parte do Hades, chamada de paraíso, estava reservada para os salvos. Ali era onde o Espírito de Cristo estava entre sua crucificação e a ressurreição. Logo depois ele ascendeu ao céu, levando os santos do Antigo Testamento, de acordo com o que diz Efésios 4, versículo 8. Quando os crentes morrem, vão estar com Cristo, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Isso está registrado em 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8 e também versículo 24, e Filipenses, capítulo 1, versículo 23. O que Cristo quis dizer com as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Ele não quis dizer que o que se pensa normalmente, que a igreja vai triunfar sobre o diabo e o mal na terra. Em primeiro lugar, nem o diabo ou os demônios estão no Hades. Creio que o nosso Senhor estava ensinando que a morte nunca poderá vencer a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja e ela nunca pode morrer. A igreja de Cristo é uma igreja permanente. As igrejas locais se levantam e morrem. Criam-se denominações e depois morrem. A igreja ecumênica está condenada à morte, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa viverá para sempre. O Senhor Jesus concluiu o Sermão da Montanha com uma importante advertência. As suas palavras não foram direcionadas à sua igreja, porque ela ainda não tinha sido fundada, mas certamente se aplica definitivamente a cada indivíduo. O Senhor Jesus advertiu contra os falsos profetas e mestres,
e depois advertiu cada indivíduo sobre qual fundamento deveriam construir. A pessoa que ouve e obedece o que Cristo ensinou e constrói a sua esperança eterna em Cristo é como o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva, as inundações e os ventos atingiram a casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Portanto, aquele que confia em Cristo constrói sobre uma base segura. Romanos 9:33 diz, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Todo aquele que constrói sobre a rocha divina, o Senhor Jesus Cristo, jamais erra, nem nesta vida, nem na vindoura. Agora, voltando para a afirmação do nosso Senhor, ele diz que aqueles que ouvem a sua palavra, mas se recusam a obedecer, são como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva e os ventos, e atingiram a casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Construir sua esperança baseada em uma pessoa ou sistema religioso resultará em desastre, tanto nesta vida como na vindoura. Leia Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Os judeus que o escutavam nunca antes ouviram um ensinamento como este. Se eles estivessem escutado suas palavras e as aceitado, teriam sido salvos, mas eles o rejeitaram e o crucificaram, e assim se perderam. A igreja ecumênica está construída sobre as areias do tempo. Eles têm líderes que negam que Cristo é Deus e cuja principal autoridade é a sua própria filosofia e não a palavra de Deus. Tal igreja está condenada ao desastre, porque não está construída sobre a rocha sólida, que é o Senhor Jesus Cristo. Voltando ao texto de Mateus 16, quando o Senhor faz sua primeira declaração sobre a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, ele fez algo mais. Primeiro, ele se apresentou diante de Israel como seu Messias, o rei, mas quando Israel o rejeitou, ele apresentou o seu plano para edificar a sua igreja. As palavras claramente expressam sua intenção de ter uma igreja e que ele seria o seu dono e também o seu fundador. Quando ele tornou isto conhecido a Pedro e aos outros discípulos, a igreja ainda estava no futuro. Nessa declaração, ele usou o verbo no tempo futuro, e aqui é preciso distinguir claramente entre a igreja e Israel, e entre a igreja e o reino. A igreja não é Israel, nem Israel é parte da igreja. A igreja também não é o reino. Deus está edificando a igreja no presente, mas o estabelecimento de seu reino é futuro, e não se manifestará na terra até que a igreja esteja completa e levada para o céu para estar com o Senhor. Surge então uma pergunta. Se quando Jesus fez essa declaração para Pedro e seus discípulos, a igreja pertencia ao futuro, então quando a igreja começou? Vamos primeiramente ver o seguinte. O Novo Testamento não é uma continuação ou uma consequência de Israel. E, portanto, não existe no Antigo Testamento, e a igreja ainda não tinha sido formada quando Cristo estava na terra. Portanto, o nascimento da igreja foi depois. Bem, quando a igreja começou, então? Primeiro de tudo, deixe-me esclarecer que a morte de Cristo foi necessária antes da igreja poder ser edificada. A igreja não poderia ter nascido antes do Senhor entregar a si mesmo em sacrifício. A morte de Cristo no Calvário supriu a necessidade individual do pecador, e muito mais que isso. Deixe-me chamar a sua atenção para uma palavra encontrada em Efésios 2, começando com o versículo 13 e indo até o 16. Vamos ler. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Se você está com a sua Bíblia aberta nestas passagens, observe algo nesses versículos. A palavra ambos, no versículo 14, e a palavra dois, no versículo 15. Tem um uso significativo no contexto. As palavras ambos e dois se referem aos judeus e aos gentios. Se referem a crentes judeus e crentes gentios.
É evidente nesta passagem de Efésios que a cruz não é simplesmente a base da paz entre Deus e o pecador que crê, mas também o alicerce sobre o qual repousa a igreja, que é seu corpo. Versículos 22 e 23 do capítulo 1. É o fundamento de um novo homem, capítulo 2, versículo 15. É a base para um novo corpo, capítulo 2, versículo 16. E esse novo corpo e novo homem é a nova entidade formada por crentes judeus e gentios. Agora podemos ver, voltando a Mateus 10, que a proibição de Cristo aos seus discípulos de seguir o caminho dos gentios não foi falta de amor de sua parte para aqueles que não eram judeus. A mensagem do reino foi especialmente concebida para Israel, pois o nosso Senhor tinha um propósito diferente para os gentios, e este propósito era a igreja, a sua igreja. O amor e a graça de Cristo é visto no fato de que nenhum crente judeu seria excluído da igreja, apesar da nação de Israel o ter rejeitado e crucificado. Em Efésios 3 aparece a palavra mistério. E o mistério não é que os gentios seriam salvos pela graça ou os judeus seriam salvos pela graça, mas através da morte de Cristo. Tanto crentes judeus e gentios seriam colocados sobre o mesmo fundamento e fé em Cristo, inserindo-os juntos nesta nova entidade, a igreja, que é o corpo de Cristo e sobre o qual o próprio Cristo é a autoridade soberana. Isso não poderia ser formado antes de Cristo morrer, porque ela é a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, de acordo com Atos 20 e 28. A igreja comprada a tão alto preço demanda mais cuidado de seus membros e líderes. O ponto que eu estou enfatizando aqui é que a morte do Senhor Jesus Cristo foi absolutamente essencial antes da igreja poder ter o seu início. A morte de Cristo não foi apenas importante para a formação e fundação da igreja, mas a ressurreição de Cristo também foi necessária. O plano do Deus Trino para salvar os pecadores, a ressurreição de Cristo, foi uma parte essencial. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele continuou anunciando a sua morte e sua ressurreição. Mateus escreveu no capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo foi então uma parte necessária para o seu evangelho salvador. E como a igreja de Cristo é um organismo vivo, não haveria igreja enquanto ele não ressuscitasse dos mortos para prover a ela a sua própria vida ressuscitada. A morte, ressurreição e presente ministério intercessor de nosso Senhor Jesus Cristo é o segredo da sobrevivência e força da igreja. A morte e a ressurreição de Cristo foram essenciais para a igreja. Mas igualmente essencial foi a descida do Espírito Santo. Quando Jesus falou de seu retorno ao céu em João 14, ele prometeu enviar o Espírito Santo como seu vicário, seu substituto. O vicário deve falar e agir com a mesma autoridade e poder de quem ele representa. Existem igrejas hoje que têm reivindicado esta autoridade e colocado este poder sobre os homens, e até mesmo designado alguns homens como vicários de Cristo na terra, mas muitos deles com má conduta. Os registros históricos da imoralidade de alguns desses líderes demonstram que Jesus Cristo jamais confiaria a sua igreja nas mãos de um homem. A igreja, corporativamente, e os membros, individualmente, precisam de orientação divina que vem do Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de despedida do Senhor aos seus discípulos foi: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24, 49. A igreja é a habitação de Deus, através do Espírito Santo. De acordo com Efésios 2, 22, não haveria igreja antes do Espírito Santo vir. Bem, então fazemos novamente a pergunta: quando foi o início da igreja de Cristo? Qualquer tentativa de responder a esta pergunta coloca o professor em um campo controverso, mas eu vou tentar responder a pergunta. Vou tentar responder dizendo o seguinte: eu não creio que a igreja tenha nascido antes do Pentecostes, em Atos 2, e diante do risco de ser rotulado ultradispensacionalista, quero acrescentar que eu não vejo que a igreja foi completamente formada no dia de Pentecostes, em Atos 2.
Em Atos 1, versículo 6, os discípulos estavam esperando o reino. Suas expectativas estavam baseadas na promessa de Cristo de que 12 deles sentariam em 12 tronos. O Senhor diz isso em Mateus 19, 28. Até escolheram Matias para tomar o lugar de Judas, formando assim o grupo de 12. Isso está registrado em Atos 1, versículos de 21 a 26. Mas em Atos 2, Pedro dirigiu seu sermão para os homens de Judá, Atos 2, 14, e aos homens de Israel, Atos 2, 22. As pessoas presentes na festa de Pentecostes eram judeus, de acordo com Atos 2, 5. Eles eram seguidores do judaísmo, de acordo com Atos 2, 10. Parece bem claro que mesmo naquele tempo os apóstolos não romperam completamente com o judaísmo, pois continuaram a adorar no templo judeu, de acordo com Atos 2:46 e Atos 3, versículos de 1 a 11. Agora, se Pentecostes fosse o padrão para a igreja, então deveríamos estar adorando em templos judaicos. Leia o segundo sermão que Pedro pregou no templo e observe que ele estava se dirigindo aos judeus, Atos 3:12. Com a promessa de que Cristo voltaria se a nação de Israel se arrependesse e cresce. Atos 3, 19 e 20. E que até mesmo os gentios seriam salvos através de Israel, se Israel aceitasse a Cristo. Em Atos 5, Jerusalém é o centro de bênção e Pedro apela a Israel para se arrepender e receber a Cristo como Salvador para perdão dos pecados. Em Atos 7, Estevão se dirige aos judeus. Ele lhes mostra como não haviam obedecido à palavra de Deus e tinham resistido ao Espírito Santo e tinham se enganado e mataram Jesus Cristo, o justo. Por causa desta pregação, eles mataram Estevão. Estevão foi o único homem assassinado no Novo Testamento dentre os 3 homens que haviam desafiado os judeus, confrontando-os com a sua rejeição de Cristo e do seu reino. O primeiro foi João Batista, o segundo o próprio Cristo e o terceiro foi Estevão. Com a morte de Estevão, eles resistiram ao Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. Desta forma, eles receberam a sua última oportunidade, até que a era da igreja tenha seguido seu curso e Cristo, no futuro, voltar à terra novamente. A morte de Estevão marcou o fim da oferta do reino de Deus para Israel. Mas não vamos nos deter neste ponto. Vamos continuar este estudo em nosso próximo programa. Mas antes de concluir, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Você é um membro da verdadeira Igreja de Cristo? Você já abriu o seu coração para receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Se você ainda não fez, então faça agora mesmo. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não importa a que igreja você pertence aqui na terra. Se você nunca foi salvo, se você nunca confiou em Cristo para a salvação de sua alma, então você está perdido e sem esperança. Sua igreja não pode salvá-lo, amigo. Não há redenção em qualquer denominação ou qualquer sociedade religiosa. Você precisa ter uma experiência pessoal de fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, confie no Salvador agora e Ele salvará você neste exato momento. Se este foi o dia da sua salvação, por favor, escreva-nos um e-mail e conte-nos. Será uma grande alegria para nós. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.